noite, tudo bem com vocês? Deixa eu colocando aqui o título da nossa live de hoje: 3 formas de... Errei aqui, vamos lá. 3 formas de lidar com o TDAH do seu filho. Muito bem. Fixar comentário. Já estamos na área, pessoal. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Júnior, que é mais que já me deu boa noite aqui. Daniele, Rose, deixa eu ver, a Mari Oliveira. Hoje nós estamos mais uma vez aqui ao vivo com uma temática super gostosa. E eu já queria que vocês fossem se apresentando, por favor, porque tem alguns, como é que diz? Alguns nomes aí no Instagram de vocês que às vezes eu não consigo reconhecer, né? R. Baroni, olá R. Baroni, como é o seu nome? Para que eu possa olhar para vocês, né? E saber direitinho o nome de vocês, de onde vocês falam, por favor. Nós já estivemos nesse ciclo agora. Natália, que bom, Natália. Seja bem-vindas. Verônica Tapia, agora entendi. Letapia do... que legal. Quando a gente começa a entender vocês, decifrar os nomezinhos. A Renata Baroni, São Paulo, a Paula de Fortaleza, Daniele do Rio de Janeiro. A Eli Magalhães é a Eliane, muito bem. A Lilica é a Elisângela, que coisa boa ver todos vocês. De Congonhas. A Ludmila, preciso colocar os filhos para dormir sem rede de apoio. Ludmila de Brasília. Fica gravada? Vai ficar gravada, Ludmila. Daqui a pouco você vem e entra e continua. Bota as crianças para dormir e daqui a pouco você chega, tá bom? Ana Flávia de Florianópolis. Olha, Ana Flávia, eu não ia conseguir nunca. Anaf, né? Eu iria... sei lá o que ia passar na minha cabeça, agora sim faz sentido. Ana Flávia, Sueli, Sucanuto. Boa noite, Sueli, de São Vicente, que coisa boa. Boa noite, Deus Holística, como é que você tá? Tão pertinho aqui da gente. A Lázara Macedo, deixa eu ver se eu saberia aqui. Lázara Maria de Macedo, Minas Gerais. Coisa boa estar com todos vocês aqui. A Rosângela de Itabira, mais uma vez, Rosângela. Vanessa de Belo Horizonte. Boa Vista, Jennifer. Jennifer? É isso? Boa noite, Samara. Seu filho toma Aristab. Seria remédio, seria... Tem psiquiatras que passam sim para Aristab. Daqui a pouquinho eu vou começar. Vocês já entram com as perguntas, né? Me deixa doido. A gente nem começou com a live de hoje. Se você já está aqui, já tem bastante gente aqui. Eu quero, se você tem uma pergunta e gostaria que eu fizesse, né, que eu desse a sua resposta, você vai colocar a sua pergunta clicando aqui nesse interrogaçãozinho aqui que está no seu celular. Você vai lá. Você vai colocar a sua pergunta e vai esperar, porque eu pelo menos tento responder todas as perguntas. Às vezes a live ela é muito intensa, eu não consigo responder a todos, mas algumas perguntas eu respondo, tá bom? Já vai apertando aqui o aviãozinho, mandando essa live, porque hoje eu vou falar uma coisa para vocês, mamães, papais. Hoje a gente vai falar umas coisas que olha, se você puder, fique aqui essa live inteira. Porque esse conteúdo de hoje, ele vai mudar muitas das suas percepções e das suas ações em relação
ao seu filho com TDAH. Então, já aperta aqui o coraçãozinho e aperta o aviãozinho, jogando essa live para todo mundo que você acha que precisa estar escutando isso, porque hoje, né? Inclusive, eu já vou te pedir uma coisa, pega o seu caderninho, porque eu quero que você faça anotações. Eu quero também que de vez em quando você escreva aqui na live algumas coisas que eu vou pedir para você, porque isso vai ajudando muito a vocês fixarem todas as ideias. Gente, que delícia todos vocês aqui, olha, Criciúma, Bento Gonçalves, eu já fiquei para trás aqui, Cabo Frio, vou ter que voltar e fazer com que, ó, Tabuleiro do Norte, Marilé, você teve na nossa live anterior, não foi? A Patrícia falou que tem muitas dúvidas, pronto, já mais ou menos cheguei aqui na nossa, lá embaixo, a gente vai falar de muita coisa legal. Nós temos aqui a Vanessa também de Paraty, a Vivi de Pelotas. Eita, que delícia! Tem um paciente aí de Pelotas. Porto Velho também tem um paciente de Porto Velho, Roraima. Muito bem, gente. Olha, que legal. E eu quero falar hoje, nós vamos hoje abordar essa temática que eu preciso que você permaneça aqui essa live inteira, ok? Sem falta, porque nós vamos falar coisas que vão fazer tanto sentido para você que você não vai mais sair daqui a mesma ou o mesmo, tá bom? Então já coloca aqui embaixo o seu nome, de onde você vem e fala assim: eu creio, eu vou sair uma nova mulher, e isso vai mudar completamente o jeito do meu filho, o ambiente da casa, a energia da casa, a estrutura. Vamos começar, pessoal? Já temos gente bastante aqui. Eve Ribeiro, você é a irmã da Bianca? A famosa Bianca que atende todos vocês, que é a minha secretária. Que coisa boa, que legal. A Bianca estava aqui até agorinha. Vocês estão vendo que hoje eu não estou em casa, hoje eu estou aqui no meu instituto, no consultório, onde eu atendo todos os meus bebês. Sejam bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Fabrício, nós adultos também somos seus bebês, mas com certeza, porque tá todo mundo carregando um monte de coisa. E é nessas horas que a gente precisa ter alguém em quem confiar, e ali a gente se torna mais uma vez bebê. Não é gostoso ter alguém que te escute, que te entenda e que saiba também te tratar? Ok, então hoje eu quero dar boas-vindas a vocês ao meu consultório. Ok, olha esse quadro aqui, não reparem não, mas é muita loucurinha nesse quadro. Eu chamo do meu quadro Loucurinha, onde toda a nossa vida ela tá aqui, ó. Então, gente, vamos falar hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de lidar com o TDAH do seu filho. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Me conta aí se você está pronta. Tá pronta? Tá antenada? Colocou seu caderno? Coloca aí, tô pronta. Peguei meu caderninho, peguei minha canetinha, ou então minhas anotações que eu vou fazendo aqui no celular. Hoje eu quero demais que vocês estejam 100% atentas. Então coloca aqui, bora, tô pronta. Tô atenta, ok? Caderninho na mão. Hoje vai ser fera. Tô pronta, Rosângela, Renata, já guardei seu nome, Renata. Janaína, Pati, Daniele. Jennifer, coloca a sua pergunta aqui, por favor, aqui na interrogaçãozinha, para que, senão já passei com a sua pergunta e aí fica muito para trás. Vamos lá, gente, vamos para dentro que hoje o negócio é forte. Eu guardei e construí para vocês 3 dicas, 3 formas de vocês, mamães, papais, lidarem com o TDAH dos filhos de vocês. Antes disso, vocês sabem que eu não gosto de simplesmente jogar coisas. Eu gosto de fazer com que vocês entendam por dentro a situação, porque só quando a gente entende por dentro, a dica faz sentido. Eu posso dizer uma coisa para vocês, inclusive, algumas das dicas que eu dou, elas são tão simples que parecem até banais, assim, isso eu já sabia.
Só que quando você pratica a dica sem saber o que tem por trás, tô falando sério, sem saber o que está por trás em toda a teoria por trás da dica, você não vai saber o que aquilo realmente significa. O que aquilo está realmente trazendo por trás. Essa é a parte mais importante. Vai por mim. Essa é a parte mais importante, a parte que você entende o que significa um abraço. Por que o abraço? Por que dizer isso? Por que aquilo? A energia que ela vai por trás do abraço. Porque senão vira só uma coisa banal. Um abraço, um beijo, um isso, um aquilo, falar isso. Vamos lá. Eu preciso trazer para vocês. Agora, o primeiro conteúdo que eu preciso falar para vocês hoje à noite, eu quero que você me diga se faz sentido, se você já sabia ou se você não sabia, tá bom? Gente, nós, seres humanos, nós, vamos lá, mamães. E as mamães que estão chegando e colocando aqui as perguntinhas, por favor, coloca a sua perguntinha no interrogaçãozinho aqui embaixo, porque senão depois eu perco a sua pergunta, você sabia? Porque ela vai passando aqui no feed e a gente acaba não conseguindo acompanhar. Então, boa noite a todas as mamães. A primeira coisa que eu preciso que você entenda durante essa live, ok? E eu já quero que você vá me dizendo se você já sabia ou se você não sabia, é que até os 12 anos de idade, vamos lá, nós, eu, você e também o seu filho, até os 12 anos de idade, nós somos mais emocional do que racional. Você sabia disso? Eu quero que você me responda, tá? Sabia, não sabia? Nós somos mais emocional, mais instintivos, mais assim, mais ágeis no fazer inconsciente do que no fazer consciente, ok? Já escutei aqui a Hélida dizendo sabia, a Hélida não sabia, a Bia não sabia, a Natália, né Natália? Não. Ok? Gente, até os 12 anos de idade, o nosso cérebro, quanto mais novinho, mais inconsciente, mais instintivo. Quanto mais novinho, mais instintivo. Tanto que os nossos comportamentos ali, né, com 2 meses, 6 meses, eles são 100% instintivos. Depois 1 ano, aí parece que alguma coisa vai... 2 anos, alguma coisa... Esse processo, às vezes nós chegamos ali, o nosso filho tem 4, 5 anos, às vezes você tá falando com ele, só pelo fato dele conseguir escutar e entender, é como se você já achasse que ele já aprendeu, aquilo ali tá pronto na cabeça dele. Não, gente, aquilo são só ideias que eles estão recebendo, isso aqui é pedagogia pura, tá? Vai me dizendo se você sabia, se você não sabia, se faz sentido, se não faz sentido, ok? Por que eu digo isso? Porque assim, se seu filho com 5 anos de idade age mais pelo emocional, pelo instintivo, do que pelo racional, às vezes você pode estar questionando ele sobre coisas, achando que ele está sabendo necessariamente o que ele está fazendo, quando ele não sabe. Inclusive noções de coletividade, de sociabilidade, noções assim de civilização, noções de respeito ao próximo, noções de como me comportar, isso só vai se construindo ano após ano. Inclusive quando nós adquirimos os 12 anos de idade, não é dito que necessariamente ele já tem a noção das coisas, ele está ali num processo, digamos, mediano. Por isso que às vezes o seu filho com 12 anos está fazendo coisa que ele nem percebe, ok? Ele está agindo mais na estrutura instintiva. Fabrício, o que você quer dizer com instinto? Instinto é isso, é aquela estrutura do nosso corpo que existe antes da consciência e que ela é projetada durante milhões de anos para quê? Para nos defender. Então é claro que o seu filho depende muito da sua proteção, mãe e pai, sim? Ok?
ok? Entretanto, ele já tem uma estrutura e ele já recebeu essa estrutura de quem? De vocês pais. Tudo bem? A Renata falou assim, eu vi que o córtex pré-frontal, córtex frontal não matura até os 25, não sei se tem a ver com isso. Então, olha só, o que a Renata terminou de comentar aqui, desculpa se eu não comento todos vocês, é porque o trem sobe aqui o tempo inteiro e de vez em quando eu paro aqui. Exatamente isso, Renata. Nós com 25 anos ainda estamos em processo de maturação cerebral. E maturação cerebral, sobretudo dessa área. Essa área daqui da frente, gente, é a área que vai responder a vários campos de sentido, visão, audição. É a área que vai responder a sociabilidade, a coletividade, a noção das coisas. Você tem aquela pessoa que você diz assim, gente, essa criatura é sem noção, né? Essa coisa da noção, ela é competência, sobretudo dessa área frontal. Mas não é que a área frontal ela haja sozinha, porque ela age em concomitância, né? Junto com as outras partes, mas sobretudo com a nossa parte de proteção. Você sabe qual é a parte de proteção do seu cérebro? Ou seja, aquela parte que faz com que você se proteja? É aqui atrás a estrutura do sistema límbico. Então, tudo isso age em conjunto, em sintonia, numa perfeita simbiose dentro da gente. Eu preciso deixar bem claro para você, mãe e pai, a maior parte das coisas que o seu filho faz, o seu filho que tem menos de 12 anos de idade, ele ainda não tem nível de consciência. Ok? Ele não tem nível de consciência. Ele não sabe. Ele não sabe o que significa. Ele pode até escutar um conceito, mas ele não tem ainda noção dos conceitos. Ele não tem ainda noção de valores. Ele não tem ainda noção, né, do que é certo, do que é errado. Fabrício, então, como é que ele age? Ele age pelo instinto. Ele age pelas emoções. É claro que é muito legal quando você, mãe e pai, estão muito próximos dele e vão capacitando. Olha como é que eu chamo a palavra capacitar. Capacitar é isso, trazendo ele pouco a pouco à consciência. E isso vem muito daquilo que ele aprende pelos órgãos de sentido, sobretudo pela visão, pela audição, mas pelos órgãos sensoriais também que circulam aqui no nosso corpo. Você sabia que o seu filho aprende mais do que ele vê sendo feito do que necessariamente do que ele ouve? Então, por exemplo, se o seu filho vê você falando assim, escuta meu filho, faz isso, e de repente você faz diferente, o que realmente ele vai aprender? Ele vai aprender a te imitar. Olha só, ele vai aprender a te imitar. Guarda comigo, ele vai aprender a fazer o que você faz. Por isso que muitas vezes tem muitas mães que entram em crise. Por quê? Porque às vezes eu estou falando várias vezes uma coisa assim, o seu filho sente que você não gosta de você, dele. Seu filho sente que você não gosta dele. E aí as mães ficam loucas e dizem assim, Fabrício, você está ficando louco, eu falo pro meu filho o tempo inteiro que eu amo. Eu falo para ele o tempo inteiro. Mas a gente aprende muito mais do que a gente percebe nos comportamentos e que faz sentido do que necessariamente daquilo que eu ouço. Faz sentido, mãe e pai? Faz sentido? Agora, além disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse instinto com o qual seu filho nasce, ele é um instinto vazio de sentido? É um instinto vazio de sentido? Não. Esse instinto, ele é dotado de informações muito precisas. Ok? Olha, eu vou responder aqui a Raquel, porque aqui me chamou a atenção. Raquel,
Ramos Gonçalves. O meu me abraça e pergunta se amo umas 100 vezes por dia. Olha, exatamente isso que eu quero falar para vocês, tá? Eu vou tomar aqui essa observação da Raquel para falar algumas coisas para vocês. O seu filho nasce vazio? Nós muitas vezes temos a ideia de que o bebezinho, né, que nasce pequenininho, ele é um anjinho, ele não sabe de nada. Lê do engano, tá? Ele já nasce uma maquininha. Só que ele nasce uma maquininha instintiva. E essa maquininha instintiva, ela capta coisas ao redor. É como se fosse uma maquininha que tivesse uma anteninha, gente, que ele capta tudo. Talvez ele não entenda, ok? Não entenda palavras, ok? Fonemas ou estruturas vocais, mas ele entende as energias com as quais a gente libera a nossa voz. Olha só, gente, a nossa voz, ela é uma energia que faz com que isso aqui, do nosso peito também, nosso coração emana tanta energia. As crianças, elas têm uma anteninha e essa anteninha capta as coisas. E nessa captação, ela consegue perceber coisas. O que é isso, Fabrício? Isso é um instinto. Agora, olha só. Eu queria mostrar para vocês, mamãe e papai que estão aqui conosco, a diferença, duas diferenças fundamentais que eu quero que vocês entendam. Aquilo com o qual o meu filho nasce, ou seja, ele nasce com aquilo que ele recebeu da mãe, que ele recebeu do pai, que eu chamo de informações genéticas. Informações genéticas, eu chamo isso de estrutura. Estrutura são as coisas com as quais ele nasce. Por isso que eu vou sempre falar para vocês, você que está me acompanhando, não sei se eu já comentei, mas eu falo num dos podcasts que eu fiz sobre a estrutura do TDAH. A estrutura do TDAH é aquilo com o qual ele nasceu. E ele nasceu com essa estrutura porque você, mãe e pai, nesse processo de união e que gera o novo filho, aquele embrião, os dois juntos, as estruturas de cada um vão formar uma nova estrutura. São informações. São informações. Então olha que interessante. O que é estrutura? Estrutura é como você sente a vida. Então eu vou dar uma primeira dica. Quer entender o que está dentro do seu filho? Como é a estrutura dele? Passe a se ouvir mais naquilo que você sente, não naquilo que você sabe. Vem comigo agora. Primeira dica, eu quero que vocês venham comigo, tá? O que meu filho tem dentro dele que levou ele a vários sintomas de desatenção, de agressividade, de hiperatividade, de um amadurecimento mais lento, né, de desobediência, muita sensibilidade, muito medo, né? Tudo isso que a gente chama de sintomas, que a gente acaba dando uma sigla para tudo isso chamado TDAH, isso vem de uma estrutura. Agora eu digo para vocês, quem é que deu essa estrutura para essa criança? O pai e a mãe. A Cap Vivi falou assim, eu sou mãe solteira, tem a ver? Mãe, você pode até desejar ser mãe solteira, mas você não é, porque a criança não vem de uma mãe solteira. Ela tem pai, ela tem mãe. Ela recebeu o quê? A estrutura dos dois que compôs a estrutura dela. Fabrício, e o que tem na estrutura da criança? Tem aquilo que ela sente. Como o corpo dela sente a vida. Escreve aqui para mim, por favor. Escreve aqui para mim assim. Como o corpo do meu filho sente a vida, o mundo. Escreve, porque eu preciso que você vá decorando esses conceitos dentro de você. Como o corpo do meu filho sente a vida e sente o mundo. Por favor, escreve aqui, eu quero ver todos vocês aqui escrevendo. Por favor, por favor. Dani, eu falo sobre pai e mãe porque eu falo sobre a estrutura. Irmão não gera estrutura para pai e mãe, tá?
Os irmãos contribuem, mas depois a gente vai falar sobre o ambiente. Estrutura e ambiente, tá? Depois a gente chega lá. Eu quero ver vocês escrevendo aqui para mim, que eu quero saber se vocês estão 100% atentos. Como o corpo do meu filho sente a vida, o mundo. Se você não entende essa resposta ou essa questão, ok? Como o corpo do seu filho sente a vida e sente o mundo, você não está pronta para trabalhar o TDAH do seu filho. Não adianta. Não adianta vir de blá blá blá. Pode enfiar remédio adoidado, pode fazer o que quiser, não adianta. Para você se tornar uma mãe capacitada realmente, você precisa entender como é o corpo, como o corpo do meu filho sente o mundo e a vida. Fabrício, isso é muito difícil, tem várias mães aqui escrevendo. Pode parecer difícil, mas você está aqui comigo para isso, porque eu vou te ajudar. Ok? Eu te desafio, eu quero saber se você não vai aprender. Seja um dia, uma semana, um mês, um ano, não interessa, você vai aprender. Por que, Fabrício, que eu vou aprender? Porque quem é a matriz? Quem foi que carregou esse caboquinho velho, essa caboquinha réa aqui dentro? Quem foi que carregou? Foi você. Então uma boa parte de tudo aquilo que o seu filho sente, ou seja, como ele sente a vida e o mundo, já é como você sentia. Faz sentido? Qual é o primeiro problema das famílias com TDAH? O primeiro problema das famílias com TDAH é porque a mãe não se olha. Ela quer cuidar do filho, achando que às vezes o probleminha está com o filho, ela não se olha. Faz sentido, mãe? Mãe, se você não se olha, se você não conhece o que você sente, se você não conhece como seu corpo, mãe, sente a vida e sente o mundo, você tem uma grande probabilidade de não conseguir ajudar o seu filho verdadeiramente. Faz sentido? E a mesma coisa, pai, se você pai está aqui, pelo amor de Deus, trabalhe em conjunto com a sua esposa. Eu sei que tem tantos casos que não é possível, já houve separação, a criança é adotiva, saiu aqui, né? A criança é adotiva, não sei o que e tal, e tal, e tal. Gente, eu sei que tem muitos casos, mas tem muitos outros casos que dá, porque de qualquer forma você é a mãe. Se você quer realmente ajudar o seu filho, primeira dica, entenda como você, mãe, sente a vida e sente o mundo. Vou continuar ajudando, tá? Vou continuar ajudando, porque não adianta só jogar assim, né? Senão muitas de vocês acabam se sentindo culpadas. Vamos lá. Fabrício, e como é que eu começo a entender o que está dentro do meu filho, ou seja, o que eu passei para ele sobre como eu sinto a vida e sobre como eu sinto o mundo? Ora, é só você parar muitas vezes e sentir. Gente, nós vivemos sob a égide da razão, ou seja, quem manda na nossa vida é o pensamento. Então a gente está o tempo inteiro pensando como resolver coisas, certo ou errado? A gente está o tempo inteiro pensando, não, Fabrício, esse negócio de pensar o TDAH, eu quero uma solução. Para com isso. Para com isso. Não existe solução se você não conseguir entender quem é o verdadeiro inimigo e se realmente há um verdadeiro inimigo, né, dentro de tudo isso que a gente chama de TDAH. Vamos lá. Fabrício, como é que eu entendo o que o meu corpo sente? Ora, para de pensar e começa a sentir. Ai, Fabrício, quando eu começo a sentir eu passo mal. Então agora você vai começar a perceber o que seu filho tem. Ao invés de simplesmente olhar que ele tem um transtorno, começa a olhar teu filho com a primeira dica que eu vou dar. Empatia. Você tem que ter empatia com teu filho. Fabrício, o que é empatia?
Empatia é ter a capacidade de sentir nele o que eu sinto. Olha só, mamãe e papai, por favor, me ouve. Empatia é a minha primeira dica, a primeira forma de ajudar a lidar com o TDAH do seu filho. Empatia é o que eu sinto, ele sente. O que eu, papai, sinto pode ser o que ele está sentindo. O que eu, mamãe, sinto pode ser o que ele está sentindo. Então chega de julgar meu filho como um desobediente. Pode ter várias coisas ali por dentro, por trás, que estão mascarando uma desobediência, mas que o problema não é a desobediência ou a agressividade, é o que ele sente. Faz sentido isso, mamãe e papai? Nossa, eu não enchi minha garrafinha de água, ó. A primeira coisa que você precisa é empatia. Eu sei que a vida no dia a dia é tão complexa, que você tem tantas coisas para fazer, que você quer que as coisas andem tão rápido, que a gente esquece de realmente se conectar energeticamente com o nosso filho e dizer: moleque, como é que tu é tão parecido com a tua mãe, criaturinha? Empatia, olha, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui na Kelly. Meu esposo não entende que é preciso ter empatia. Empatia, Kelly, não é entender. Por favor, me ouve aqui. Empatia não é entender. Empatia é enxergar dentro do meu filho, mas enxergar não com os olhos da razão, mas enxergar com os olhos da emoção. Enxergar dentro do meu filho o que está dentro de mim. Fabrício, fala um pouquinho melhor sobre isso. Olha só que interessante. Gente, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, porque assim, eu falo, parece que eu não falei 1% de tudo isso. Porque a gente precisa entender muito de ser humano antes de simplesmente rotular alguém com um T de transtorno. Olha, a Menezes Santa Catarina, é isso? Colocou assim, se colocar no lugar do outro. Mas não é nem se colocar no lugar do outro, é sentir que você e o outro são uma coisa só, gente. O seu filho veio de você, então ele está em você e você está nele. É mais um pouquinho, percebe? É mais um pouquinho do que se colocar no lugar do outro. É você estar no outro e o outro está em você. É como se na matemática fosse aquela fórmula assim, ó. Está contido e contém. Você, mãe, está contida no seu filho e você contém ele. Desculpa minhas loucuras, é uma cabeça meio doida matemática. Mas é porque faz toda a conexão, você está me entendendo? A empatia não é só entender. Empatia é uma conexão que consegue enxergar no outro o que eu enxergo em mim. Mamãe e papai, eu preciso que vocês coloquem as perguntinhas de vocês aqui no interrogação, tá bom? Por favor, porque olha, tanta pergunta passando, eu vou passar batido porque eu não consigo voltar atrás. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre isso da empatia. Então, Fabrício, quer dizer que o que eu sinto sobre a minha vida, sobre a vida e sobre o mundo, eu, mãe, pai, tá dentro do meu filho? Tá. Por quê? Porque a natureza ela é feita assim, Deus nos fez assim. Presta atenção. Se algo, meu pai, minha mãe aprenderam algo que machuca, que dói, mas também aprenderam soluções, caminhos por meio dos quais eu consigo sobreviver melhor, eu consigo performar melhor no mundo, o corpo comunica isso
ao embrião. Isso é genética. Isso é científico. Guarda isso dentro de você, ok? Eu vou deixar gravado, mamães. Não precisa entrar em pânico, tá? Ok? Coloque as perguntinhas de vocês. Tudo que... Olha, imagina que eu sou você, mamãe. O que está dentro de você também não é seu, já é o que a sua mamãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua trisavó, desde lá atrás, lá atrás, já foram comunicando umas às outras sobre como é a vida. Para quê, Fabrício? Para que aquele novo embrião, recebendo aquele manancial de informações, isso por meio de emoções, isso por meio de neurotransmissores, isso por meio de uma estrutura de inteligência corporal tão incrível que a gente ainda não conhece. A gente só tem luzes, mas é tudo... O ser humano é... Nossa, nós somos muito perfeitos. Mas veja bem, se você, mãe, tem um universo de dores, olha para mim, dores muito fortes que você já passou lá atrás, que você já herdou da sua mãe, e de repente, uma dessas dores é uma sensação de não ter muito valor. Por favor, olha para mim. Se você, mãe, tem uma sensação de não ser muito importante, de não ser muito amada. Sensação, por favor, vai guardando isso que eu estou dizendo. Se você tem a sensação de não ser muito amada, uma sensação assim de que sua mãe cuidava de você, mas você não podia contar com ela nunca. Você estava sozinha nesse mundo. Você, mãe. Quando você tem a gestação do seu filhotinho ou da sua mocinha, o corpo vai comunicar isso para ela. Ok? O corpo vai comunicar isso para ela. Comunicar o quê? Comunicar uma sensação de que ela tá sozinha. Por quê, Fabrício? Porque se o seu corpo, mãe, comunica para aquele embrião que ela tá sozinha, que ela não tem muita gente por ela, e que ela vai ter que dar o sangue nessa vida para se defender, aquele embrião vai ganhar uma infraestrutura melhor, de mais força, de mais ação, de mais energia, de mais rompante. Isso tudo é nível instintivo. Faz sentido isso? De tal forma que aquela criança ela já vai nascer carregando as dores da mãe, com uma sensaçãozinha de não ser importante, ninguém gosta de mim, com a sensaçãozinha de que não posso contar com a minha mãe do meu papai, não posso contar com a minha mãe, com o meu papai, mas ao mesmo tempo desenvolvendo um castelinho exterior, capaz de dizer assim, mas vem pra cima pra você ver. Vem pra cima, se eu não arrebento. Olha só, é um bívio, é um antagonismo entre aquilo que eu não tenho e aquilo que eu desenvolvo para que eu me proteja. Faz sentido tudo isso? Faz sentido tudo isso, papai e mamãe? Então a criança, ela nasce com uma sensação de não ser muito amada e importante. Aí você, mãe, pai, dão amor, mas parece que bate ali na estrutura, ou seja, no que ele recebeu da sua comunicação mãe, pai, sobre como é a vida e como é o mundo, e parece que ele já nasceu mais protegidinho, e aí às vezes nem consegue acolher muito aquilo que você dá. Isso eu vejo muito nítido em casos de TEA, de que a dor foi tão grande, ele precisou se encapsular tão fortemente, que gerou isso, um autismo em vários níveis. Dependendo do que, Fabrício? Dependendo de tudo que a mãe
E o pai sentiam. Veja bem, gente, não é o que a mãe e o pai deram. Às vezes a mãe e o pai lá na gestação deram todo o amor, mas eles já sentiam uma coisa ruim em relação à própria vida deles, como eles sentiam a vida e o mundo. Às vezes a sensação de uma mãe ou pai com o filho com TEA era uma sensação de desproteção tão forte que o mundo é agressivo, perigoso, as pessoas são complicadas, não dá para você confiar em ninguém, que isso é comunicado ao feto de modo que ele precise se proteger. Só que às vezes isso ganha uma dimensão tão forte que a coisa ela acaba travando a criança. Faz sentido tudo isso? Mamãe, papai, eu preciso um pouquinho de um feedback de vocês. Faz sentido tudo isso? Escreve aqui pra mim, faz sentido. Ou então escreve, não faz sentido, Fabrício, você tá ficando louco. Não tem problema não. Me diz aqui, faz sentido? Vocês deixam eu buscar um golinho de água ali pra mim rapidinho que eu esqueci, enquanto vocês escrevem faz sentido? Rapidinho. Faz sentido. Faz todo sentido. Faz sentido. Faz sentido. Peguei minha aguinha, gente. Obrigado e me desculpem pela minha displicência. Foi erro meu mesmo. Esqueci de encher minha garrafinha no nível que eu deveria. Olha o que falou a Cida aqui. Agora eu consigo entender. Fui rejeitada na minha gravidez. Não tinha ninguém. Gente, isso às vezes está vindo gerações e gerações. Você foi assim, Cida, mas às vezes sua mãe já foi, sua avó já foi. Isso vai repetindo como uma estrutura muito genética, sabia? Então veja bem, por isso que eu digo para vocês, gente, quando eu falo para vocês, tenha empatia, primeira forma de lidar com o TDAH do seu filho. Tenha empatia com seu filho, com o TDAH do seu filho, é porque necessariamente você precisa entender que não é o seu filho que está fazendo aquilo com você. Não é seu filho que está sendo desobediente. Não é seu filho que está fazendo birra. Não é seu filho que está desatento, não é seu filho que não tem comprometimento, não é seu filho que não tem organização, não é seu filho isso, não é seu filho aquilo. São as coisas que estão dentro dele e que na maior parte das vezes já vieram dessa estrutura. Uma estrutura que às vezes é muito forte. Gente, imaginem vocês o quanto as mulheres na antiguidade, as nossas mães, avós, bisavós, elas foram desvalorizadas. Gente, isso é um pecado contra a humanidade. Isso vem sendo passado de geração em geração, ok? E o pai é aquele que está ali e que muitas vezes ele passou uma vida inteira engolindo sapo, tendo que ser forte, tendo que ser isso, tendo... Gente, o homem dentro da história da humanidade, ele foi tratado como uma máquina, como uma pedra. E ele tem tantas emoções quanto a mulher. Então imagina isso, às vezes você, mulher, tá casando com um cara que você não sabe nem quem é. Por quê? Porque ele foi tão destruído, às vezes, na individualidade dele, naquilo que ele sentia, tão atacado, tão desvalorizado, tão diminuído, que às vezes você não sabe nem com quem você está lidando.
E às vezes esse é o pai do garoto. Muitos dos pais, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, muitos dos pais estão olhando para o TDAH do filho e estão tendo a primeira oportunidade de se olharem. Gente, isso é um processo de cura familiar. Porque só quando eu, mãe e pai, começo a olhar para mim e começo a perceber o que eu sinto, de repente o papai que viu um filho sofrer na escola, sofrer bullying, sofrer porque não é visto como um bom aluno, e às vezes aquilo arranca um choro de dentro dele dizendo assim, eu era assim. Ok? Eu era assim. Às vezes aquilo é o início de um recomeço, de você olhar, né, para o que realmente os pais sentem. Gente, eu vejo o TDAH como um grito da modernidade, da contemporaneidade, para que as famílias voltem a se olhar. Voltem a se olhar, voltem a se olhar, voltem a se conectar. Os pais voltem a se sentir pessoas, gente. E às vezes nunca isso iria acontecer se o filho não nasce com TDAH e desperta a atenção, porque o TDAH necessariamente desperta a atenção, né? Acho que o déficit de atenção faz com que ele desperte muita atenção, né? Então, se tem uma criança que está num estado de sobrealerta, um estado de defensividade, de agressividade, às vezes de falta de foco, de atenção, é porque a família está precisando de um novo olhar. E foi para isso que eu conduzi a minha vida, sabia? Para ajudar os pais. Ajudar os pais. Eu sinto que é muito mais importante, mãe e pai, ajudar vocês do que especificamente a criança. E olha que eu atendo muito a criança. Mas assim, quando a gente vai na raiz da coisa e leva vocês a terem um novo olhar sobre vocês e uma empatia, uma nova conexão com a criança, não mais a culpando pelo que ela faz, senão a defendendo, mas com todas as letras, né? Porque a gente foi formado numa sociedade em que a gente tem medo do que as pessoas vão dizer. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. Geralmente pais com TDAH, eu espero que você, mãe, seja uma exceção, mas geralmente pais com TDAH têm muito medo do que os outros vão falar, o que a professora vai falar, o que o pessoal vai falar. Às vezes você pode até partir para cima, sim, mas lá dentro tem aquela coisa, aquele medo, aquele receio. Gente, nós estamos caminhando em torno disso. E aí acaba que muitas vezes por esse medo, a gente acaba atacando a criança e não o TDAH dela. Olha o que eu quero colocar como segunda forma de lidar. Segunda forma de lidar com o TDAH do seu filho. Eu preciso que você olhe para o TDAH e não para a criança. Se tem alguma coisa que você precisa atacar, mãe, é o TDAH e não a criança. E tem mãe e tem pai atacando a criança. Então, de repente, a criança foi lá na escola e precisou ter um gesto de agressividade porque ela foi atacada. E aí você chega lá e muitas vezes olha para o seu filho torto. Você agrediu o seu filho, você atacou o seu filho e não o TDAH dele. Gente, eu vou dar um exemplo nessa segunda dica sobre como vocês precisam lidar com o seu filho, ou melhor, com o TDAH do seu filho. Lide com o TDAH do seu filho como você lida com uma gripe do seu filho. Como assim, Fabrício? Entendendo que não é o seu filho. Não é o seu filho. É um vírus, é uma situação, é uma coisa que ele adquiriu. Só que quando você entende que ele adquiriu isso de você, o seu nível de empatia deveria ser 100%. Né? Olha, o Boulos da gringa, professores chamando ele de doente mental na frente dos colegas. Pois vai lá, mãezinha,
e acaba com esse professor. Faz com que ele sinta, faz com que o seu filho sinta que você é a maior defensora. Até mesmo porque você é a mãe dele, isso veio de você. Então, quando você defende o seu filho, você também defende a sua história. Quando mães não defendem o seu filho, elas também não estão defendendo a história dela. Muitas vezes isso é um sinal de uma baixa autoestima. Eu não dou valor a mim, Fabrício. Entende? Você precisa dar valor a você e você precisa dar valor para o seu filho e fazer com que eles sintam, né, que a sala de aula, as crianças e professores sintam que esse menino tem mãe e que ele não é desamparado e nem desprotegido, não. Ela vai lutar por ele. Pode até ser que ela combata o TDAH dele, mas não ele. Faz sentido isso? Tô lendo aqui, meu filho é muito nervoso, sofre bullying na escola. A Alice colocou assim, bullying, vixe, misericórdia, na escola isso é crime. Então, mas isso acontece porque crianças também não têm noção muitas vezes do que elas fazem, né? E às vezes o professor, gente, eu não posso aqui culpar professores, eles também estão muito sozinhos nesse projeto todo, tá? Os professores estão muito sozinhos, às vezes eles não sabem o que fazer, também às vezes eles entram numa estrutura de estresse e às vezes falam que não deve, e aí tá todo mundo dentro do mesmo balaio, sabe? Por isso que eu digo, eu preciso que você, mãe, olhe para o seu filho, e não para o que ele faz. É isso que eu quero dizer. Olhe para o TDAH do seu filho como sendo talvez a raiz, não o problema, tá? Porque o corpo nunca tem problema. Se ele tá com aquilo ali superativado, é porque ele tá se defendendo de alguma informação que ele recebeu dos pais a respeito da vida e a respeito do mundo, e ele tá ali no modo on. Ele tá no modo ativo. Ele tá ali no modo ativo. Olha que legal aqui o que a Giovana falou. Meu filho dá soco na porta da parede quando é contrariado. Olha, isso é exatamente o que eu tô falando. É um modo on, sabe? De se defender. Só que é muito ativado. É muito hipersensível. Ok? E eu quero que você, mãe e pai, fique muito atento ao que eu vou te falar agora. Eu quero dar um presente para vocês aqui, falando sobre 3 coisas que os meus estudos têm percebido estar na base dessas sensações das crianças com TDAH. E aí eu quero que você depois me diga o que se identifica mais com o seu filho. Então veja bem, vamos lá. Vamos falar de alguns sintomas: desatenção, hiperatividade, desorganização, deixa eu ver o que mais, desobediente, birra, não consegue se concentrar, não consegue aprender as coisas direito, agressividade, explosão, né? Como a mãe terminou de colocar aqui, dá um murro na parede, explosão assim, parece que tem uma coisa, né? Não tem motivo, ok? Eu quero que você vá identificando aí como que é o seu filho. 3 motivos para ele sentir isso. Vem comigo, isso tá na estrutura. Fabrício, você falou da estrutura, não falou do ambiente. O ambiente é mais fácil, gente. O ambiente é o que ele tem dentro de casa, é o que ele tem na rua, é o que ele tem na escola. Ok? Mas eu quero falar da estrutura. Coisas que ele sente dentro dele, tá? Ansiedade também, tá bom, mãe? Impulsividade, é isso mesmo, tá? Eu quero que você vá identificando isso, tá bom? Coisas que ele sente, que ele trouxe da sua estrutura mamãe, que ele trouxe da estrutura do papai,
de uma linhagem genética antiga, ancestral, por isso que é genético. Fabrício, o TDAH é genético? É, gente. É. E o que aquela criança recebeu de você, mãe e pai, aquilo vai interferir na estrutura neural delas? Vai. É óbvio. Porque o corpo vai todo se ordenar para um caminho de autoproteção. Isso vai superativar áreas do sistema límbico dele? Sim. Vai subativar em muitas situações aqui a estrutura pré-cortical dele? Vai. E quanto mais anos isso for passando, pode ser que seja cada vez pior. Porque vai atrofiando. Vai atrofiando. Eu e o pai pode ter necessariamente o TDAH, ambos podem ter, ok? Tudo bem? Vamos lá? Eu vou falar sobre as 3 coisas que, em geral, crianças com TDAH, que às vezes você, mãe e pai, eu falo pra vocês assim, você precisa entender o seu filho. A primeira coisa que eu digo é empatia. Então, pra você conseguir ter empatia, você precisa fazer uma pergunta e ter uma resposta dessa pergunta. O que o meu filho está sentindo? Essa pergunta você tem que fazer. O que o meu filho realmente está sentindo dentro dele para ele ter essa reação? Toda reação vem de uma sensação, e geralmente ela é dolorosa, machucada, que faz com que ele se sinta atacado e ele tenha uma reação. Vocês estão me entendendo? Fabrício, você quer dizer que dentro do meu filho há estruturas de dor? Sim, dor que faz com que ele seja hipersensível e quando coisas do ambiente externo vêm aqui e ele sente que isso aqui é um ataque contra essa dor, ele reage com muita força. Ok? Vamos lá. Tudo bem aqui? Então, há que eu percebo pelo menos 3 tipos de dores e de ausências internas muito fortes que desembocam em ações instintivamente não conscientes, instintivamente muito agressivas, como aquela da criança vir e dar um murro na parede, tá bom? Que sensações são essas? Eu quero que você pegue seu caderninho. A primeira delas. Imagina você, mãe, ok? Imagina você, mãe, que tem uma sensação dentro de você e sempre teve desde criança, adolescente, depois adulto e até mesmo dentro do matrimônio, até que você teve o seu filhotinho. Imagine você, mãe, ou você, pai, que teve uma sensação, gente, sensação não é necessariamente a realidade. A realidade pode ser perfeita, mas lá dentro você tem uma sensação de que aquilo não é assim, tá? Então, você, mãe e pai, tem a sensação que está sozinho nesse mundo. Você teve pai, teve mãe, eles foram super legais, ou às vezes não, mas lá dentro a sensação de que você não podia contar com eles. Que se você viesse realmente falar coisas sobre você, que eles iriam cair em cima, isso veio trazendo uma sensação de que você não podia contar. E aí, às vezes, você já, mãe e pai, na adolescência, foi uma pessoa mais fechada, porque tinha uma sensação de estar sozinho. Sozinho. Não ter ninguém com quem contar. Não ter ninguém por mim. Você, mãe, você, pai. Olha, a Neilane falou assim, meu esposo teve essa sensação. Então, a criança ela vai nascer com essa sensação, tudo bem? Tudo bem? A sensação que você sentiu, o seu filho vai carregar, porque ela vai ajudar na autoproteção. O corpo entende assim, gente. Tá sozinho? Então, vamos lá, você vai nascer e eu vou te dar mais força, mais energia para você lutar. Você tá sozinho? Vamos lá. Aí o corpo vai dar energia. Aí fica tudo louco, gente, é óbvio. Hiperatividade é isso. Hiperatividade é o corpo louco. Não é doença, não. É o corpo louco. Por quê? Porque lá dentro você tem a sensação de que não tem ninguém por você.
Mas Fabrício, minha mãe tá do meu lado o tempo inteiro. Eu sou mãe e tô 24 horas pelo meu filho. Ótimo! Mas a sensação dele não é essa. Faz sentido? Fabrício, meu esposo, temos essa sensação. Meu filho pode ter? É muito provável que tenha. Se ele tem essa sensação, ele vai ser uma criança ansiosa? Vai. Porque ele fica o tempo inteiro com medo de perder vocês. Porque se eu não tenho ninguém, se a sensação é de não ter ninguém e estar sozinho, então minha mãe e meu pai, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa com minha mãe e meu pai, eu piro. Então a sensação de solidão. Fabrício, meu filho não aceita dormir longe de mim, a sensação de estar sozinho. Então parece que ele vai passar a vida inteira indo lá, mesmo que você ensine, mesmo que você diga, mesmo que você não sei o que, ele vai passar a vida inteira indo de madrugada para sua cama, ou dizendo, não mãe, não sei o que, ou então apagou a luz e a sensação veio lá de estar sozinho, desamparado. Gente, é uma sensação. Não é um inimigo, mas é uma sensação. Você precisa entender contra qual sensação você vai precisar lidar. Tudo bem? Tudo bem, mãe? Faz sentido tudo isso? Porque não basta você entender o TDAH só naquela perspectivazinha. Ai, é um probleminha neurológico e não sei o que, não tem cura e agora sim você... Gente, o que isso explica sobre a vida, pelo amor de Deus? Deixa todo mundo sem saber o que fazer. Aí é óbvio, você corre e vai ter que dar todo o remédio. E às vezes vai precisar dar mesmo você conhecendo, depende do caso. Entretanto, eu quero demais que a sua energia mude a partir do entendimento do que tem dentro de você, do que tem dentro do moleque, porque aí você começa a olhar para ele com outros olhos. Fala para mim, eu quero te ouvir. Se só a partir do que você escutou hoje nessa live, você já não está olhando para o seu filho com TDAH com outros olhos. Se você estiver olhando para o seu filho agora, nesse momento, já depois dessa 1 horinha que a gente esteve juntos, com outros olhos, eu quero que você escreva aqui a palavra empatia já. Escreve, por favor. Empatia já. Tudo mudou. Empatia. Empatia. Empatia pode ser uma palavra ou ela pode ser uma energia que está tão diferente dentro de você agora que você nunca mais vai olhar para o seu filho da mesma maneira. Empatia já. Empatia já. Empatia com meu filho. Não é o meu filho, é o TDAH. E o TDAH dele veio de mim, então eu também tenho TDAH, tá tudo bem. Empatia já. Empatia já. Nunca mais olha pro teu filho do mesmo jeito, mãe. Chega. Lá dentro, às vezes, a gente cria uns julgamentos. Por medo, sim. Mas cria. Chega. Empatia já. Agora é a hora de você chegar e dar um garro no teu filho, dar um beijo e dizer assim, meu filho, você não é doente não, você é igual a mamãe e papai, que orgulho de você. Enfim, realmente você é mais parecido comigo do que eu pensava, você é meu filhote, filhinho de peixe, peixinho, que lindo. Não tenha vergonha de falar isso para todo mundo. Diga para todo mundo, meu filho tem TDAH e ele é lindo. Ele é que nem a mãe dele. É que nem o pai dele. Não é filho do vizinho, não. É nosso. E a gente tem orgulho de sermos pessoas que viemos da nossa linhagem. Nosso pai foi lutador mesmo.
e eles sentiam que o mundo é muito difícil. Só que a partir de hoje a gente precisa mudar um pouco a nossa energia. Quem disse que o mundo é muito difícil? Você é mãe do teu filho, cara. Você é mãe, você é pai do teu filho. Tem orgulho dele. Chega de apontar para o teu filho às vezes como se ele fosse uma aberraçãozinha do qual você sente vergonha. Não, nunca mais se envergonhe do seu filho. Nunca mais. Olha para ele, dar o abraço mais gostoso que você já deu na sua vida e fala empatia já. Empatia já é só o que ele quer. Deu até vontade de chorar, que nem você, mamãe. É só o que ele quer, teu abraço, que acolhe. É só o que ele quer. É ser entendido, sabe, mãe? É só o que ele quer. É que você pare de olhar para ele como um serzinho, sei lá. Chega. Chega. Tem orgulho do teu moleque? Chega. Ele pode estar se sentindo abandonado. Não é o que você faz, mas ele pode estar se sentindo. Pronto. Agora pronto. O doidinho começa a chorar. E agora? A Deise escreveu assim, gente. Meu filho me chama de malvada, Deise. Comecei a rir, não dei conta. Você não é malvada, não. Você é um amor. É só porque a gente não sabe o que tá por trás, mãe, pai. É só isso, porque a gente tem os melhores desejos do mundo. Não luta contra o teu filho, nem tampouco contra o TDAH dele. Luta contra esses nossos preconceitos. Ele só quer ser entendido. Quanto mais ele entende, mais esse processo tende a se reverter. Fabrício, você acredita na cura do TDAH? Eu não acredito em cura nenhuma, porque isso nunca foi doença. Eu acredito num vazio, numa dor. E essa dor não é instantaneamente isso que acontece, mas essa dor, quando ela vai tendo uma nova energia com os pais, a dor ela vai diminuindo, gente. Olha pra cá, ó. Não é instantâneo. Se você tá aqui, mãe e pai, querendo cura instantânea pro seu filho com TDAH, não fica aqui não. Não é isso. Não tem cura instantânea não. Mas tem caminhos, quando a gente começa a entender a coisa direitinho, tem caminhos que fazem com que aquele nível de dor que está aqui, às vezes lá em cima, ele venha para cá. Olha que legal. Fabrício, isso é nada. Isso às vezes já é 10%, ele venha para cá. Fabrício, isso é nada, mas às vezes já é um 20%. Porra, ter 20% de melhor é muito gostoso. Ele pode vir para cá, para cá. Pra cá, pra cá. Fabrício, você acredita que ele pode ficar bem? Pode, mas ele tem uma estrutura de dor, mas ele pode ir melhorando. Aos poucos, ele sentindo que a casa tem uma nova energia, aquilo também vai mudando dentro dele. E não a curto, mas a médio e a longo prazo, eu acredito sim. Tem muitos pais que ficam querendo soluções rápidas de curto prazo. Não vai. Porque até hoje a tua energia foi uma, e agora você quer dizer que amanhã o teu moleque vai ficar bem? Taca remédio, você não vai conseguir mudar isso nele não.
Porque o remédio, ele altera, gente, algumas das químicas internas, mas o remédio não vai alterar a dor genética que o teu filho sente, que veio de você e do pai. Não vai. Fabrício, você acredita no efeito de alguns remédios? Eu não tenho a menor dúvida, mas como o remédio ele está lutando contra um ser que ele não sabe, ele só é uma química, você vai agir numa coisa e vai destruir 10. É isso que eu vejo o tempo inteiro. O remédio agindo numa coisa, mas atrapalhando 10 outras. Aí às vezes dá uma sensação de que ele melhorou e a gente fica super feliz. Eu quero que vocês, mães, fiquem super felizes. Eu só quero que vocês entendam que é interno. Mesmo que você precise dar remédio, não se sinta culpada com isso não. Faz um bom acompanhamento comigo, com as coisas que eu tenho para te ensinar. E aos poucos você vai perceber que há possibilidade, de repente, de algum tempinho, você começar a tirar aos poucos o remédio e perceber que o moleque vai melhorar. Melhorando por dentro nos pais, vai melhorar. Vai melhorar. Eu atendo tantas crianças, claro que tem um limite, porque para eu conseguir atender crianças, às vezes abaixo de uma certa idade não dá. Mas quando eu consigo atender uma criança e ela entra bem no meu método, gente, as transformações elas são tão grandes, tão grandes, tão grandes que a mãe às vezes não consegue acreditar. E é ali que você passa a realmente ter certeza de que não é problema. TDAH não é problema. TDAH é um jeito que a gente chamou porque alguém um dia precisava chamar, era tanto nome lá atrás que se dava para tanta coisa, e um dia a gente precisou chamar de TDAH, mas que na verdade é um processo genético de que a gente herda estruturas neurológicas e estruturas emocionais que desembocam em comportamentos. E como a gente vive num mundo hoje muito transtornado, presos em casa, apartamentos, às vezes os contextos da vida fazem com que a coisa piore. Deixa eu escutar a Dani aqui. Chorei muito quando ele entrou com Ritalina e Fluoxetina. Como eu consigo fazer para que o pai entenda e ajude? Por que ele não aceita participar de nada? Depois mostra essa live para ele. Se você conseguir, né? Dá um jeitinho. Eu adoro o poder de vocês, mulheres, mães. Às vezes vocês vão daqui, vão dali. Quando vai ver, consegue. Dá um jeitinho. Eu tenho muita admiração por vocês, sabia? Tô falando sério. Muita mesmo. A família perdeu tanto a mãe quando vocês precisaram ir um pouco mais conquistar os direitos de vocês. É justo. Okay? Mas a família perdeu. Eu digo, vocês são tão importantes, que às vezes vocês não têm a noção do quanto vocês são importantes. Tá bom. Deixa eu continuar a falar aqui. Então, gente, a gente já teve mais de 1 hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder algumas perguntas, porque tem mais de 30 perguntas aqui. Vocês já sabem, né, que eu acabo não conseguindo responder. Eu vou responder aqui a Mari Oliveira. É necessário mesmo o uso de remédios? Meu filho fica desanimado e sem vontade nenhuma. Eu não acho, mas vai depender. Ok? Se nada mudar dentro da casa, eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês me ajudarem a responder. Vocês topam? Se nada mudar com a mãe, se nada mudar com o pai, se a energia for sempre aquela, às vezes o pai já nem tá, né? Às vezes tá tudo muito bagunçado. Se nada mudar dentro de casa, vai adiantar eu dizer para você que vai vir uma força do além e vai mudar tudo? A gente pode até acreditar em Deus, ok? Entretanto, a gente sabe que as coisas não são assim. Não chega, ai, ficou bom da noite pro dia. Não vai. Então, às vezes, vai ter que cair
vai ter que ir para dentro do remédio. Se não muda a base, se não muda as prerrogativas, vai conseguir mudar a estrutura? Não vai. Não vai. Agora, Fabrício, você acredita que se eu, mãe, ou o pai junto, ou às vezes a mãe, que é a coisa mais importante da casa, ok? Eu tenho a menor dúvida disso, tá? Isso aqui não está dizendo que você tem que ter mais responsabilidades. Não. Não. Eu estou dizendo que é a coisa mais importante, porque o cabritinho saiu daí de dentro. Para ele, você é a coisa mais importante. Quem dera se nós tivéssemos sempre aquela família, família Doriana, né? Aquela coisa bonita, margarina, não sei o quê. Não sei nem se ainda passa essa propaganda na TV, mas a família Doriana é aquela coisa linda, todo mundo. Quem dera, ok? Mas a vida não é assim. Eu não gosto de trabalhar no mundo de Alice. Não, eu gosto de trabalhar com as realidades. Às vezes já houve separação, às vezes nem houve a união direito, às vezes é tudo tão complexo, tanta briga, tanto isso, tanto aquilo. Então, às vezes vai ter que ser necessário, se não houver uma mudança em toda a mentalidade e na energia familiar, vai ter que dar um jeito pelo remédio. Eu acredito que é possível sem o remédio. Na verdade, eu nem acredito, eu comprovo. Ok? Porque eu trabalho com isso. Então, eu comprovo. Eu trato as minhas crianças, os meus jovens, para que eles não precisem, e aqueles que tomam começam pouco a pouco, sob acompanhamento médico, psiquiátrico, um processo de desmame, e dá muito bom, ok? Mas isso, gente, é um trabalho que não é milagre. Mas é possível? É possível. É possível. Bruno, remédio não. Ok? Gente, estão perguntando onde é que eu moro. Eu moro em Brasília, tá? Deixa eu ver se eu acho outra pergunta aqui. Respeito do tratamento com Atenta. Mãe, eu não sei te responder ainda. Eu não gosto de dar respostas em base a coisas de internet. Posso deixar para responder um pouco mais para frente, eu estou estudando sobre isso ainda, mas há muitas controvérsias. Há prós e há vários contras. Então, eu queria que você procurasse, de repente, um psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. Procurasse um psiquiatra e perguntasse, doutor, o que o senhor acha do Atenta? Tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma outra pergunta aqui. Boa noite, Fabrício. Se nossos filhos carregam nossas frustrações, por que minha filha mais velha não tem TDAH? Olha, mãezinha, pode ser até que sua filha mais velha não tenha TDAH, mas ela vai ter as estruturas, tá? Agora, uma coisa é verdade, um dos momentos em que acontece a maior ativação do TDAH é o momento intrauterino. Às vezes foi diferente a sua gestação com a sua filha mais nova em detrimento à sua filha mais velha, ok? Só quem sabe responder essa pergunta de fato é você, tá? Às vezes o próprio momento que você estava vivendo, o próprio contexto que você estava vivendo era outro, ok? Agora eu também não consigo dar muitas respostas em torno daquilo que está muito mais dentro do teu corpo, mãe, dentro do corpo do pai, do que do nosso entendimento. A gente vai tentar entender, mas as respostas elas estão dentro de você, mamãe. Vamos lá, deixa eu tentar dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem a resposta, tem aqui a pergunta da Natália. Natália, consegue reverter o quadro ou é para a vida inteira? Gente, o quadro é de uma estrutura, tá? O quadro é de uma estrutura. É possível fazer com que essa estrutura se torne bem mais leve mesmo? Sim. Reverter, acho presunção.
ok? Aquela pessoa que chegar aqui oferecendo milagres, olha, cuidado. Tá? Cuidado. Por quê? Porque, gente, se essa criança tá carregando coisas de 500 gerações, como é que a gente, em uma geração, vai reverter? Reverter, não. Mas a gente pode dar uma quebrada no ciclo para que na próxima ou na outra geração a coisa comece a se abrandar. Essa é a minha perspectiva. Ok? Eu quero que faz sentido isso para vocês. É inútil eu explicar tudo que eu estou explicando nessa live para vocês e falar simplesmente de uma cura, de uma remissão. Não. Mas se você agir com um novo tempero na tua casa, na tua vida, e o tempero que eu digo, gente, não é aqui. Não é o que você sabe fazer, é aqui. Às vezes o teu amor, ele é muito mental e ele é pouco aqui. É aqui que eu vou chegar na terceira dica. A terceira forma de lidar com o TDAH do seu filho é aqui, ó. Você, mãe, precisa desbloquear a tua estrutura do sentir, o teu emocional. Como assim, Fabrício? Tem muita mãe que passa o dia mais preocupada com o seu filho do que essencialmente conectada. Se é preocupada, é muito mais uma estrutura de medo. Então, às vezes, a mãe comunica mais medo do que amor. Como é que eu formo o meu filho comunicando a ele o dia inteiro as estruturas das minhas inseguranças e nem percebo? Aqui, mãe, você tem que se entender mais e se conectar mais com seu filho pelo amor, não pelo medo. Faz sentido tudo isso? Eu preciso escutar vocês, mães. Faz sentido tudo isso? Existe a cabeça e existe o coração, o peito. Você precisa amar com o peito. E às vezes o seu peito está cheio de medo. Então você pensa que está amando, mas você está só protegendo. Fabrício, proteger não é amar? Não necessariamente. Proteger é proteger. Amar é diferente. Amar é uma conexão diferente. Uma coisa é você proteger, outra coisa é você se conectar com amor e fazer ele entender que não importa o que ele faça, você sempre vai ter o mesmo amor. É diferente, gente. A Natália falou, peito cheio de insegurança, é isso. O seu peito cheio de insegurança te faz uma mãe super protetora e acaba que muitas vezes você até super protege, até sufoca o seu moleque. Às vezes ele tem que gritar, porra. Senão ele nunca vai conseguir ser ele mesmo. Então você vai precisar, mãe. Às vezes você é a primeira que precisa do tratamento. Quando eu falo você, é pai e mãe, tá? Tá? Não... Vocês pais, tá? Eu ajudo pais, tá? Então veja bem, os pais são os primeiros que têm que se desconectar dessa estrutura de insegurança que passa a vida inteira querendo proteger e o filho termina a vida dele achando que você nunca o amou. Só brigava. E você não brigava, você só tentava proteger. Olha que coisa mais doida. E foi conosco assim quando pequenos, e a gente vai se torna mãe e pai, acaba repetindo os mesmos processos, chamando isso de amor. E isso não é amor, é medo. Daniela, eu conheço que precisa de tratamento, gente. Calma, Daniela. Calma. Vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Eu só preciso que vocês tenham um primeiro momento de consciência. Praticamos o eu te amo desde sempre. Brigadeiria da vovó, eu acho isso muito maravilhoso. Só precisa sentir se a energia é essa mesma, tá? Às vezes, eu digo porque eu conheço o ser humano como poucas pessoas. E às vezes, a palavra, a boca, ela tá cheia de eu te amo, mas
muitas das ações, elas denotam, elas acabam trazendo mais comportamentos de insegurança. Entende? Mais coisas assim que às vezes fazem com que a criança não consiga sentir isso. Por isso, gente, que lidar com o TDAH é tão complexo, porque às vezes você faz tudo certo, mas a sensação é outra. A sensação do guri é outra. E às vezes a gente não percebe que a nossa química, a nossa energia também é outra do que às vezes a gente comunica com a boca. Loucura isso, né? E a gente tem que ter ajuda de profissional diante disso, não tem jeito. Se o profissional não tiver ali para ajudar a acompanhar e estourar essa bolha dentro de vocês, acaba que a gente passa a vida inteira achando que a gente está na energia certa porque a gente aprendeu de um jeito, mas que na verdade a nossa energia é outra. A Julie falou que queria você na minha casa sempre. Eu vou estar. Pode ficar tranquila, Julie. Eu tô aqui para ajudar vocês. Gente, vocês são maravilhosos. Como eu falei, eu vou dar um furo mais uma vez nas perguntas de vocês, que são tantas. Entretanto, eu não consigo responder todas. Vou responder mais uma, tá bom? Como ajudar durante a crise de raiva ao receber um não? Olha que interessante. Um não, muitas vezes, é recebido pela criança. Gente, cada criança é uma criança. Querem aprender um pouquinho sobre o não? Aí eu termino hoje, tá bom? O não, muitas vezes, ele vai bater naquela sensação. Eu falei que havia 3 sensações. A primeira sensação é de estar sozinho, de não ter ninguém por nós. A segunda sensação é a sensação de que eu não dou conta, tudo é muito difícil, eu sou muito fraquinho, ok? Aí às vezes vai vir uma energia imensa para transformar aquela criança numa criança forte. Às vezes ela vai ter até uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade tátil, ou seja, vai ficar mais resistente na pele, sente menos dor. Coisas muitas vezes até parecidas com autismo, tá certo? O autismo tem muito disso, sente menos dor. Há muitos casos de TDAH em que isso vai acontecer também. O segundo ponto é essa sensação de incapacidade, de fraqueza. E o terceiro ponto é uma sensação de baixa autoestima tremenda. Ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E às vezes a própria mãe sente isso. Passou aqui atrás uma mãe dizendo assim, eu me sinto um lixo. É isso, ok? Então, 3 sensações. Aquela última sensação, aquela sensação de que ninguém gosta de mim, eu sou um lixinho, eu não sirvo pra nada, eu não valho nada. Isso aqui é a raiz da baixa autoestima, tudo bem? O não, a mãe chega aqui e diz assim, não pode. Ele pode estar recebendo isso, batendo numa dessas dores, ok? Batendo numa dessas dores e gerando uma reação. Se bater na sensação de que eu não valho nada, não tenho importância, eu não valho nada, ele vai gritar também dizendo a mesma coisa, eu não gosto de você. Geralmente a criança ela responde quando ela tem a capacidade de falar, porque algumas travam e aí fica mais difícil tratar até. Mas aí geralmente a criança vai dizer, eu não gosto de você. Se ela disser, eu não gosto de você, provavelmente lá dentro a dor é de que a mãe não gosta dela. Um simples não, gente. Um simples não. Ok? Um simples não. Pode ser a sensação número 2 de que ela não faz nada direito. Então, uma sensação de incapacidade. Nada que eu faço minha mãe gosta. É uma sensação. Nada que eu faço agrada a minha mãe. É uma sensação. Ok? Ou pode bater na sensação número 1, quando a mãe diz não, ele sente que ninguém olha por ele, não tem ninguém por ele. Tá sozinho. Sabe? Não tem direito a nada. Não pode nada, não tem vida, não pode ter vida.
E tem também a sensação da punição. Tem crianças que sentem isso como uma agressão tão forte, porque dói lá dentro, que elas se sentem punidas. Então, quando ela se sente punida e punida em algo que já está doendo, ela tende a reagir muito forte. Fabrício, meu filho sente o quê? É você quem sabe, mãe. É você quem sabe. É você quem sabe, ok? É você que é a mãe e o pai, ok? Você que tem o dom, né, de poder entender isso dentro de casa, em loco, na escola, ok? A Gláucia falou assim, hoje ela queria dirigir meu carro com 16 anos, cadê? Perdi, Gláucia. Eu disse não e ela disse que não pode nada. Pode ser essa sensação de sufocamento, sabia? Né? Nossa, eu não posso ser eu mesma. Não tenho direito a ser eu mesma. Podem ser várias sensações. A sensação de incapacidade, entende? Eu não dou conta de nada, você nunca confia em mim, você nunca confia na minha capacidade. Olha só, lá dentro, então, tem uma estrutura... a estrutura, ela é de dor e ela é uma estrutura de não dar conta. Ou talvez a criança também queria fazer aquilo para receber um reconhecimento da mãe de que dava conta, e aí a mãe diz não. Ih, gente, isso aqui é estudo para... Isso aqui é estudo para uma longa jornada, tudo bem? A Deise diz assim, como dizer não e ele entender? Um outro dia eu vou fazer uma live gostosa para a gente falar um pouco sobre isso, porque quando a gente vai vendo é tanta coisa, eu não consigo responder todas as perguntas, ok? Eu vou terminando por hoje, tá bom? Já vi que até algumas pessoas já saíram, porque já foi 1h30 de live. Vocês acreditam nisso? E eu tenho que comer alguma coisa também, porque eu também estou com fome, trabalhei até agora. Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu vou só responder essa aqui. Tem situações que precisamos dizer não. E aí? Diga não. O problema não é que você... Quem disse em tudo isso que eu estou falando que você não pode colocar limites? Claro que pode. Ok? Você só precisa trazê-la à compreensão de que aquilo ali não é uma agressão. E eu vou ajudar vocês a chegar nessa compreensão, tá bom? Confia em mim. Eu vou ajudar vocês, tá certo? Gente, foi muito gostoso estar com vocês, tá bom? Uma boa noite, uma noite muito gostosa para vocês. A live vai ficar gravada assim. Eu gostaria que você pegasse o aviãozinho aí e mandasse para várias pessoas. Aproveita, dá sua curtida. Ok? Curtida é um coraçãozinho que diz assim, ô Fabrício, foi muito gostoso estar aqui com você hoje, obrigado, né? Então, curte, depois manda esse aviãozinho para várias pessoas, ok? Fabrício, você atende? Atendo. Atende online? Atendo online. Eu só tenho dificuldade se a criança tiver menos de 7 anos de idade, tá bom? Porque eu uso técnicas e às vezes a criança ainda não tem estrutura suficiente para comportar essas técnicas. E aí, Fabrício, você faz o quê? Trabalho com a mãe. Trabalhar com a mãe resolve? Nossa, trabalhar com a mãe ajuda imensamente. Vocês não têm noção, mamães e papais. Mais uma vez, quando eu digo trabalhar com a mãe, significa mãe e pai, tá bom? Trabalhar com a mãe e com o pai ajuda incrivelmente. E se às vezes o seu marido está tendo uma dificuldade, que não consegue entender todo esse processo, marca uma consulta comigo para ele e diz assim, tu vai fazer, diabo. Eu quero ver se tu não vai fazer, tu vai fazer. E o Dr. Fabrício vai te ajudar a entender o que está acontecendo dentro do nosso moleque, para que a sua cabeça mude, a sua energia mude e as coisas passem a pouco ir entrando no lugar. Tá bom? Atendo pais, orientação familiar, sim, sobretudo os pais, porque os pais são as criaturinhas que mais precisam na vida, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, ok? E dá um beijão aí no seu gurizinho, na sua gurizinha,
com TDAH, dizem que diga para eles que tem gente que entende eles e quer muito bem deles. E que muitos têm sido injustiçados, mas a gente vai acabar com isso. Tá bom? Grande abraço, até a próxima. Aliás, semana que vem começa o nosso desafio, não é isso? Eu quero te encontrar lá. Você já fez a sua inscrição? Começa o nosso desafio do TDAH infantil. Sintoma 0, boletim 10. Vai ser muito gostoso. Eu espero contar com todos vocês semana que vem lá. Tá certo? Convida seus amigos para fazer parte desses nossos 3 dias, 5, 6 e 7. A gente vai estar juntinhos lá. Vai ser muito gostoso. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho.